Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando mais uma live, mais um momento de leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, com a expectativa da gente concluirmos a segunda epístola aos Tessalonicenses, mas com a graça de Deus e contamos sempre com a sua participação, com a sua presença. Dom Gregório já me falou aqui, que tem algumas pessoas mandaram perguntas para eles, perguntas assim que deixou ele um pouco o cabelo em pé, para poder responder, mas com a graça de Deus são importantes, a participação de cada um de vocês, a participação, seja por pergunta, por agradecimento, porque a gente sabe que estamos sempre no caminho da graça de Deus. E como eu já falei antes, quando nós falamos, partilhando esse momento aqui e com vocês partilhando com a gente sentimentos, nós nos tornamos uma grande família. E essa grande família que São Paulo vem nos mostrando através da sua carta, dos seus ensinamentos, quanto ele se preocupou a cada dia com as comunidades por onde ele passou, que ele conheceu ou que lhe informaram que aquela comunidade existia. E ele trazia todos no seu coração. Assim como o nosso pastor da Diocese de Petrópolis, assim como o Papa Francisco traz toda a igreja em seu coração, o nosso pastor Dom Gregório Paixão traz cada um de vocês, cada comunidade, cada pessoa da nossa Diocese em seu coração, em suas orações. Por isso, é a nossa alegria de estarmos aqui mais um dia, concluindo mais uma semana da leitura orante, juntamente com o nosso pastor. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. É uma graça, uma alegria estarmos mais uma vez juntos, participando desse momento da graça. A gente vai vivendo a graça de Deus o tempo todo, a gente vai percebendo como Deus se manifesta através do bem que a gente vai encontrando ao longo do caminho e ao mesmo tempo através do bem que é partilhado, A gente vai viver esse bem com os irmãos que estão na caminhada cristã. Muito obrigado a você por participar dessa história, nessa sexta-feira também. Muito obrigado pela graça de estarmos juntos aí já há tanto tempo. Muito obrigado pela participação também que se dá através dos encontros que a gente vai tendo nos mais diferentes locais. Ontem, por acaso, eu estava no cemitério, no cemitério aqui municipal de Petrópolis, e conheci a Catarina, Catarina estava lá, ela pertence ali à catedral, e ela me cumprimentou. Nós temos várias Catarinas aqui, uma das Catarinas, Eu acho que Catarina Lima o nome dessa moça, E ela disse: olha, eu sou Catarina Lima lá dos encontros, Então é bom a gente encontrando. Quando vocês forem me encontrando ao longo do caminho, eu digo: olha, eu sou tal pessoa que participava lá das lives, porque a gente vai acabando conhecendo, criando laços pela proximidade. Então, muito obrigado a você por essa participação, Uma alegria muito grande. E também algumas pessoas acabaram me escrevendo, fazendo perguntas interessantes, Como o Celso e a Terezinha, mais uma vez, não é que não tivessem convencidos da resposta, ficaram muito agradecidos pela resposta longa que eu dei, E foi, de algum modo, assim, foi um pouco dura aquela resposta que eu dei, no sentido de mostrar que realmente a salvação não é uma brincadeira, não é alguma coisa muito séria para a gente caminhar, E ao mesmo tempo leve, porque nosso Deus é o Deus de amor e de misericórdia, mas ao mesmo tempo exige muita seriedade para a nossa vida. Então eu dei aquela resposta. Ele fez uma pergunta: vem cá, e se por acaso Hitler e Stalin se convertesse de verdade, eles poderiam conseguir o reino dos céus? Foi a pergunta que Celso me fez. Eu vou responder isso já, tá certo? A gente vai fazer uma recapitulaçãozinha daquilo que a gente viu. Mas a gente vai vivendo essa grande graça. Então, muito obrigado a todos vocês, Rogério me disse que que as perguntas eram tão difíceis que me fez ficar de cabelo em pé. Minha gente, sejamos sinceros, não dá para ficar de cabelo em pé. Aliás, eu acho que foi na terça ou quarta-feira, eu fui cortar o cabelo, Rogério, viu? O rapaz, eu acho que, olha, caprichou, se empolgou lá, cortou o resto que eu tinha e ainda com uma navalha
deu um talho aqui atrás no meu pescoço, né? Perdi cerca de 300 litros de sangue. 300 litros de sangue. Quase Petrópolis ficou repleta de sangue. Pelo talho que o rapaz disse, meu filho, você arrancou aqui a metade da minha cabeça, né? Não, uma bobagem desse tamanhozinho assim, né? Então foi engraçado. Mas ele fez esse serviço, eu estou com o cabelo bonito agora, né? Tirou tudo, agora minha cabeça está boa para pensar. Então é assim que a gente vai vivendo essa alegria da nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, né? E vamos adiante, porque nós precisamos hoje concluir essa carta aos Tessalonicenses. E no final, o que eu vou fazer? Eu vou revelar o próximo livro, tá certo? Então, vamos lá, vamos adiante. Vamos lá, Rogério. Deixa só falar uma mensagem aqui que eu achei muito interessante. A Catarina Lima, ela é tia do Padre Moisés, mãe da Juliana Lima. Por isso estava lá no enterro, tá certo, tá certo. O Paulo Sérgio Franco diz assim, bom dia, irmão, eu só ia te falar por telefone, mas como você colocou o caso no mato, posso falar aqui. Mafalda, o senhor deve saber quem esposa. Já dizia aqui que Rogério é seu louro José. KKKK, Deus abençoe. Zé Paulo Franco lá de Salvador, grande amigo, grande irmão, né? É um casal realmente apaixonante, né? Tem um filhinho chamado Bento, né? Tem um outro filhinho que está lá no céu chamado Miguel, né? É uma história muito linda, mas o que é certo é que nós estamos aqui juntos. Realmente, né? Todo pirata precisa de um papagaio, né? Então... Essa é a verdade aí. Não é louro, é grisalho. É verdade, não é louro, é grisalho. Quando nasceu devia ser louro, mas depois mudou, tá certo? Meu pai era louro. É mesmo? Era meio louro. Todo urubu, né? Todo filhinho de urubu diz que se transforma naquilo que vem a ser depois. Olha aqui o resultado, olha. Viu? Mas vamos adiante. Vamos a carta de São gente. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e da fé na verdade. E por meio do nosso Evangelho vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, anime os vossos corações e vos confirme em tudo o que fazeis, e dizeis em vista do bem. Então, o texto aqui é muito bonito, porque o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, lá pelo ano 51 da nossa era, né? Ali mais ou menos 20 anos depois da subida de Cristo ao céu, é uma comunidade que está viva, está crescendo. São Paulo passou por ali, foi perseguido, nós sabemos, né? Ele foge dali, vai para Atenas, a grande capital ali daquele, mais ou menos não era um reino não, né? Mas várias cidades-estado, né? Então, digamos assim, que é a Grécia daquele período. A cidade mais importante era Atenas, cidade dos filósofos, cidade dos pensadores, cidade dos ricaços. Pois bem, ele vai a Atenas, mas depois ele sai de Atenas e vai para Corinto. É de lá que ele vai escrever essa segunda carta aos Tessalonicenses, ali de Corinto. Então, lá em Corinto, ele escreve essa carta para os irmãos, e é bom lembrar que isso acontece lá pelo ano 51, como eu falei para você, né? É uma carta que tem 1950 anos, mais que isso, 1900 e um pouco mais, né? 70 anos, mais ou menos. Então, 1970 anos, uma carta que fala sobre a nossa vida e fala sobre o nosso procedimento. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui nessa carta? Diz algo muito simples, que nós devemos nos manter firmes, né? Guardando as tradições e os ensinamentos orais e por escrito que nós lhe dizemos. Veja só, isso é muito importante para nós cristãos católicos. Cristãos católicos. Tessalonicenses, capítulo 2. Nós devemos guardar as tradições
dadas por escrito, mas oralmente também. Lembra como algumas pessoas dizem, não, só a escritura, né? Alguns dizem somente a escritura. Mas as tradições fazem parte, né? Existem coisas que não estão escritas na lei, mas que nós temos que praticar. Tem coisas que a gente nunca leu, da religião, por exemplo, ou da vida do Brasil, mas nós naturalmente praticamos. Né? Quem leu a Constituição, que diz que é proibido roubar, por exemplo? Quem foi de vocês que passou tempo ali lendo todas as leis brasileiras para saber os seus direitos e os seus deveres? Então nós sabemos por tradição. É ou não é? Né? Existe inclusive aquilo que nós chamamos de direito consuetudinário, aquilo que a gente vai fazendo naturalmente. Né? Quem foi que nos disse que irmão não pode casar com irmão, que pai não pode casar com filho, que uma criança de 10 anos de idade não pode se casar com um homem de 20 ou algo parecido com isso, né? Não pode casar de jeito nenhum. Foi a tradição, nós sabemos disso porque nós recebemos dos nossos pais. Então, na religião acontece a mesma coisa. O cristianismo ele é baseado na escritura, o texto escrito, mas naquilo que o apóstolo Paulo também fala aqui, nas tradições, naquilo que nós recebemos do passado. E o que nós recebemos do passado foram trazidos pelos nossos pais, que vão repetindo de geração em geração. Essa é a coisa mais linda. Nós temos uma oralidade na igreja maravilhosa, mas também nós recebemos porque essa oralidade foi escrita por várias pessoas. Então a igreja tem 3 pilares. Ela está sobre 3 pilares. Em primeiro lugar, a escritura, que é a palavra de Deus, a Bíblia, maravilha, né? A tradição, porque nós recebemos tradições do passado. Então tudo que a gente sabe, por exemplo, sobre boa parte sobre a vida de Nossa Senhora foi escrito durante aquele período, logo depois, porque a preocupação em relação à escritura era única e exclusivamente transmitir a fé sobre Jesus. Mas a história paralela dos apóstolos e daquelas pessoas, dos discípulos de Jesus, foram escritas pela tradição no mesmo período. Olha, tem livros importantíssimos que certamente você não leu, né? Ou pelo menos boa parte não leu, que faz parte da história da igreja, que são anteriores aos evangelhos, por incrível que pareça. Tem livros sobre a catequese que são do mesmo período aqui dos evangelhos, quando eles foram escritos. Né? E alguns anteriores, por exemplo, a Carta de Ogneto, antiquíssima, a Didaqué, o Pastor de Hermas, esses 3 livros, houve uma discussão para saber se eles eram ou não livros inspirados, porque eram livros antiquíssimos. E eles falam sobre o início da vida da igreja. Né? O grande santo escreveu, né, a tradição chamada tradição Hipólito, né, de Roma chamado, né, a tradição apostólica. Ele vai dizer o que é que nós recebemos dos apóstolos lá atrás. Então ler esses livros para nós teólogos faz com que a gente conheça as tradições que foram recebidas, e é isso que nós passamos para as pessoas. Então a escritura, a tradição essa que nós recebemos e o magistério. Porque cabe, né, a um pai de família dizer ao filho que é o melhor, cabe ao legislador dizer qual é a lei que nós devemos seguir, e cabe à igreja com os seus ministros, né, no caso eu que sou bispo, e o Papa e os outros bispos, assim por diante, os padres que estudaram, etc., dizer qual é essa verdade que nós devemos seguir, né, daquilo que nós recebemos da igreja. Algumas pessoas podem até não concordar, mas foi isso que nós recebemos, é isso que nós devemos seguir. Entendeu? Por isso que não dá para a gente ficar embrulhando o meio de campo. A gente tem que dizer a verdade. Então, é essa a verdade que nós encontramos aqui. Então, o apóstolo Paulo diz isso. E, ao mesmo tempo, nesse final do capítulo 2, ele mostra a alegria do seguimento de Jesus Cristo. Eu acho bonito quando Paulo escreve assim, Nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito isso, né? Porque são vários títulos. Nosso, ou seja, foi dado a todos nós. Senhor, para dizer que Ele é Deus. Jesus, o homem de Israel, Yeshua, né? E o Cristo, que é Messias, do lado hebraico, deu Christos do grego, né? Que é ungido, né? Então é como se ele dissesse o seguinte, nosso Senhor, Deus, Jesus, aquele homem, Deus e homem, né? Cristo, aquele que é ungido do Pai, Deus, que veio para a nossa salvação. É bonito perceber, né, como a igreja vai desenvolvendo a sua teologia. E como o apóstolo Paulo vai nos ensinando vagarosamente, de uma forma tão simples, aquilo que nós precisamos aprender para que a gente vá adiante. Então, olha, maravilha,
né? E ele agradece a Deus por esse testemunho, por essa vida desses homens que estavam seguindo Jesus Cristo. Então, vamos adiante, porque o apóstolo ainda tem algo para dizer na conclusão desse livro. Domingo, só uma pergunta. Nesse último versículo 16, pode-se dizer que há aqui uma sinalização do apóstolo sobre a Trindade, que ele fala: nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça? Sim, perfeitamente, Rogério. Aliás, o apóstolo Paulo, já vimos isso em outras cartas, né? Efésios, principalmente, que é uma carta muito densa, etc. Ele vai falar várias vezes sobre a questão da Trindade. Esse nome Trindade não aparece no Novo Testamento, o nome Trindade. Mas diversas vezes vai se falar sobre o Espírito, né? Principalmente quando se toma as decisões, porque o Espírito ele inspira naturalmente, né? O nome vem daí, né? Mas ele vai falar perfeitamente da ideia de pai e de filho, porque para o judaísmo antigo isso não era muito claro. Algumas pessoas imaginavam que o Messias, né, o que haveria de vir, ele era filho apenas de Davi, ou seja, da descendência de Davi, né? Então, é como se fosse assim, como no Império tem, né? Uma pessoa que é descendente lá de Dom João VI, lá do imperador tal. Então, eles achavam que era isso, e que essa pessoa ia assumir o trono e ia vencer todas as nações, e Israel seria o bambambam de tudo. Então, essa é a ideia que eles tinham. Mas Jesus vai mostrar que não é isso, né? O Messias, conforme aquilo que os profetas falaram, ele é o ungido do Pai, ou seja, ele é verdadeiramente Filho de Deus, ele é Deus, e ele vai mostrar isso, né, também aqui. Então, as pequenas passagens nos mostram a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo mostrando que eles são um. Eu já dei o exemplo mais prático que vocês conhecem, né? Eu falei do corpo humano: cabeça, tronco e membros. Então, é uma só pessoa, Gregório, mas a ciência diz que nós nos dividimos entre cabeça, tronco e membros, né? Então, três numa só pessoa. É como água, por exemplo, água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido. Três tipos de água. A mesma água, ela pode passar por três estados, mas é a mesma água, né? A água que você coloca numa chaleira, ela está em estado líquido, né? Se ela começa a ferver, ela começa a entrar, se você deixar muito tempo, ela vai evaporar no estado gasoso. Ou então, se você pega essa água e você desiste de deixar ela no fogo, esfria, põe ali nos cubinhos, ela vira no estado sólido. A mesma água, estado sólido, líquido e gasoso, a mesma, sendo uma só coisa. Então, Deus, né, quando ele se manifesta, né, como Criador, ele é Pai. Quando ele se manifesta como Salvador, ele é Filho. Quando ele se manifesta como aquele que é o Consolador, aquele que nos acompanha, que nos inspira, é o Espírito Santo. Mas um só Deus e ponto final, né, em três pessoas. Olha que maravilha, né? Então, é isso aí, Rogério. Muito obrigado. Então vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé, mas o Senhor é fiel, e há de fortalecer-vos e guardar-vos do maligno. Temos confiança em vós, no Senhor, de que vos deixais guiar agora pelas nossas diretrizes e de que fareis também no futuro, que o Senhor conduza os vossos corações para o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Então vamos lá devagarzinho, porque aqui é bonito, né? Já é a conclusão, né? Quanto ao mais, ou seja, quanto a outras coisas que vocês queriam saber, né? Ele diz assim: orai por nós. Quanto ao mais, rezem pela gente. Por isso que o Papa Francisco o tempo todo fica pedindo: rezem pela gente, porque quem está à frente pode cometer muito mais erros, né? Eu digo por mim mesmo, né? Quem está à frente é muito mais frágil. Quem está à frente recebe pedrada. Quem está à frente tem telhado de vidro, digamos assim, como a gente costuma acontecer. Às vezes nós pensamos: ah, o Papa é o homem mais forte do mundo, né? Aguenta todo o tranco. Não, é gente, é igual a mim, igual a você, né?
Eu aqui, né, a gente tem que aguentar tudo, né? A gente aguenta os elogios, a gente aguenta as críticas, a gente aceita as rosas que são recebidas, a gente aceita as pedradas, né? Então a gente vai aprendendo a viver, tentando dar o melhor de si para todos os irmãos. Então essa que é a grande graça que nós temos. Então ele vai dizer o seguinte: orai por nós. Ele está falando dele, ele está falando de Silvano, ele está falando de Timóteo, porque eram os missionários daquele momento. Então reze pela gente, porque diante dos sofrimentos, diante das tribulações, a gente tende a esmorecer. O que ele vai dizer? Ele deseja que a oração chegue a eles, para que eles não se entristeçam, para que eles não esmoreçam, para que eles continuem sendo aquilo que eles são. Então, ele vai dizer, né? Para que a palavra do Senhor continue o seu caminho. A palavra de Deus, ela tem que continuar. A palavra de Deus, ela vai continuar fazendo o seu curso. Como o rio faz, ela deve fazer isso, né? E seja glorificada. Porque a gente prega a palavra de Deus, não é nem para mostrar que a gente tem cultura, não é apenas para que as pessoas fiquem espertas e saibam, tenham conhecimento como a gente tem conhecimento de história, né? De história, de geografia, assim por diante. Não é isso, mas nós queremos que essa palavra chegue adiante para que ela transforme os corações e gere vida nova na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Essa é a grande graça que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Não é um conhecimento pelo conhecimento, porque às vezes, hoje em dia, as pessoas ficam muito admiradas com aquele que tem conhecimento, que sabe falar bem, que é tal coisa assim por diante. Olha, tem muita gente enrolada, né, por aí, a gente começa a conhecer a história, né? A gente, não vou aqui contar partes da história, assim por diante, mas, ou seja, só pela palavra não adianta. A gente precisa que a palavra fique e que o pregador desapareça. Isso é o que é o mais importante, né? Então, que a beleza daquilo que Deus manifestou à humanidade permaneça no coração da humanidade, e aquele que foi o pregador, porque quem tem que ficar lá é o Senhor. A palavra, ela restaura por ela mesma a vida de todos. Então, essa graça que nós temos, né? E ele vai dizer o seguinte, né? Como aconteceu entre vós, porque eles estavam glorificando a palavra de Deus, e para que sejamos livres de quem? Dos homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. É interessante isso, né? Ele está falando não apenas aquelas pessoas que são ateias, não, né? Que não têm fé de forma alguma. Ele está falando daquelas pessoas que não têm fé, embora digam Senhor, Senhor, por incrível que pareça. Porque tem gente que tem o conhecimento da fé, mas na verdade vive aquilo de uma forma fantasiosa. Dentro da comunidade pode ser que existam pessoas que conheçam tudo para combater o outro, conheçam tudo para dizer eu sou o melhor, conheçam tudo para macular a vida do irmão que está ao nosso lado, né? Então, essa que é tudo mais. Então, nem todo mundo tem fé. Então, esses irmãos estavam gerando sofrimento, né, para aqueles de Tessalônica. Então, ele pede que eles permaneçam firmes na fé. E diz aquela palavra que é tão bonita, né? O Senhor é fiel, Deus é fiel. A gente tem que mostrar que eu e você, nós não somos tão fiéis assim, certo? Nós temos o nome de fiel, né, que é o leigo, digamos assim. Nós temos o nome de pessoas que têm fé, que somos crentes, tudo mais, somos católicos, mas vocês sabem que como nós somos frágeis na nossa fidelidade, como caímos com facilidade no pecado. Então, o que é que o apóstolo diz, né? Que Deus é fiel. Deus sempre vai permanecer fiel. E nós temos que ter essa consciência, né? Então, Deus é fiel, né? E há de fortalecer-vos e guardar-vos do maligno. Porque o grande problema é que o diabo está sempre nos atentando. E o diabo existe, minha gente, não é? Se alguém disser que o diabo não existe, é porque quer nos enganar e é filho do diabo também. Me perdoe, pode ser lá quem for, certo? Então, o tempo todo Jesus mostra isso na Escritura, o tempo todo todas as religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, né? Budismo acho que não tem não, sei lá, né? Todas, né, mostram que existe um espírito mau, um espírito maligno, certo? Então, ou seja, nós temos nos pés, tanto é que no Pai Nosso, no final, né, a última frase do Pai Nosso, né, como está na Escritura, Alahuzá po tu poneru, traduzindo,
mas livrai-nos do maligno. A última palavra do Pai Nosso, que a gente chama de mal, né, é maligno. Então, mas livrai-nos do maligno, ou seja, mas livrai-nos do diabo, é a última frase do Pai Nosso. Então a gente tem que pedir, ou seja, se a gente se livra do diabo, quem é que a gente vai ter ao nosso, dentro de nós? É Deus. Se a gente se livra da tristeza, a felicidade. Se a gente se livra na nossa vida daquilo que é ruim, o que é que a gente vai escolher para nós? Né? Nós vamos escolher para nós o que? Aquilo que é bom. Então, essa grande palavra que o apóstolo nos ensina, pedindo aos irmãos, né, que permaneçam firmes na fé. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Né? Veja que bonito, né? Para o amor do Pai, aqui o Rogério através da Trindade, né? A segunda pessoa, primeira e segunda, para o amor do Pai, que é Deus, né? E para a perseverança de Cristo. Então nós temos que caminhar para essas duas coisas. Que beleza. Amor e perseverança juntinhos ali, ó. Então, dando continuidade a partir do versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito para isto, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados sem nada a fazer. A estas pessoas ordenamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Que bonito isso aqui. Vamos lá, mesmo, vamos explicar aqui porque que o apóstolo diz isso. Já vimos que o tema central da segunda epístola aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus. Já expliquei enormemente, veja o vídeo anterior, não é? É como isso vai acontecer, assim por diante, como o apóstolo nos explica essa segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, o que acontece aqui, a partir desse momento, o apóstolo vai nos dizer o seguinte: ele vai apresentar o retrato da comunidade, daqueles que vivem na comunidade. E prestem bem atenção no que o apóstolo vai nos dizer, né? Primeira coisa, ele vai dizer que nós devemos nos afastar daqueles que são pessoas que vivem nos dando mau exemplo e daquelas pessoas que nos podem afastar da verdadeira fé que foi transmitida pelo apóstolo Paulo. Está aqui, direitinho, com toda a franqueza, ó. Dos irmãos que levam vida desordenada, né, e contrária à tradição que de nós receberam. Ou seja, gente que, não, que nada, é possível fazer tudo, bobagem, eu posso fazer isso, posso viver desse jeito. Não, Deus é amor, que agora Deus é amor. Deus virou, né, Deus virou para muita gente aquele que assina a nossa malandragem, certo? Assina a nossa safadeza, né? Assina nosso comportamento péssimo. Não, Deus é amor, né? Não, então a pessoa vive desse jeito, né? Mas ele ama muito a Deus, sabe? Meu filho está vivendo assim, dessa forma, assim por diante, mas olhe, ama a Deus de um jeito, ama nada, minha gente. Vamos parar, a gente não diz nada porque a gente tem vergonha de corrigir uma pessoa que diz um negócio desse, né? Mas Deus diz, não, minha filha, seu filho é safado, entendeu? Seu filho gosta da malandragem. Me perdoe aqui falar, mas é ou não é? Você não tem vontade quando alguém vem tentar explicar a malandragem do outro, o que você vai dizer? Você não pode entrar em briga porque você respeita o outro, né? Hoje em dia é assim, né? Tem que respeitar a malandragem do outro, né? A suposta inocência de quem quer encobrir, né? Tudo mais, né? E assim por diante. Desculpe me dizer aqui uma situação, eu não vou nem falar porque fica péssimo, porque né, isso é uma experiência do passado, né, de uma mãe que encobria o filho, né, e o resultado foi péssimo, compreende?
O resultado foi péssimo, né? Isso foi lá no Colégio São Bento, onde eu era diretor. A gente chamou a mãe, eu e Conceição, professora, que era nossa coordenadora, nós dois estávamos lá falando, olha a situação desse menino, olha a situação desse menino. Nós começamos a dizer isso quando o menino estava, hoje ele seria o 4º ano, né? Na 3ª série antiga, né? No 4º ano ali nós falamos, olha, etc, etc, né? Depois, né, e ela abominou a gente, não tirou do colégio porque a casa era vizinha ao colégio, não gostava do colégio, né? Mas depois os anos foram passando, ela brigou conosco, nós ficamos caladinhos assim por diante. Depois que o tempo passou, minha gente, não prestou não, infelizmente não prestou. Eu não podia passar por ela, mas ela nos evitava. Qual o motivo? Porque aquilo que nós havíamos falado, insistido, proclamado, demos a cara a tapa para falar a verdade, né? Ela agora estava apanhando, porque era o que ela não imaginava, tá certo? Então, não adianta passar a mão em cima da malandragem, compreende? Porque o malandro, ele consegue enrolar qualquer pessoa, sabe como é que é isso, né? Então, não adianta ficar cobrindo o sol com a peneira, a coisa aparece depois, não tem jeito, compreende? Você não adianta dizer que você vai beber 1 litro de cachaça e você não vai ficar bêbado. Vai ficar assim. Não adianta dizer que você vai cheirar meio quilo de cocaína que você não vai morrer de overdose. Vai morrer sim. Não adianta ficar brincando e passar na rua de um lado para o outro, brincando assim por diante, em uma vida momentânea, que em algum momento você vai se distrair e você vai ser atropelado. Vai ser sim. Não adianta brincar com a vida cristã, porque o resultado pode ser o inferno. E vai ser sim. Me perdoe. Mas aqui é a palavra de Deus. A gente tem que ser franco. Né? Tem que ser franco com aquilo que está aqui na palavra de Deus, né? Então, ele vai falar sobre essa vida honesta, né? Compram aquilo que nós ensinamos para vocês, né? Se afastem daqueles que não servem. Agora, naturalmente, quando nós nos aproximamos, isso não quer dizer que a gente vai viver da vida dos puros. Eu sou puro, eu sou maravilhoso. Tá pedindo, né, que a gente não queira seguir aquele caminho. Agora, a essas pessoas, tendo possibilidade, a gente deve dizer a verdade, né? Digamos, naturalmente, a gente nunca deve ficar se metendo na vida dos outros. Agora, se perguntarem, aí eu digo, né? Tá vendo? A pessoa tá querendo viver aquela vida, então o problema é dela. É isso, cada um é responsável pelas suas escolhas. Agora, se me perguntar se aquilo ali tá certo, eu vou dizer, não tá não, mas me perdoe, mas não tá não. Mas você é muito radical, o pessoal diz isso assim, né? É muito radical, é muito duro. Não é isso. A gente vai dizer isso com tranquilidade, com educação, com carinho, mas temos que dizer a verdade. Porque senão nós seremos responsáveis pela perdição do irmão que está ao nosso lado e ninguém deve se perder. Deus chama a todos para o caminho da vida. Porque senão, concluindo né, esses versículos aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, porque quem não volta a Deus pelo amor, volta pela dor. Aquela frase que as pessoas repetem bastante, né? E a verdade é essa, a vida ensina isso, né? Brinque no seu trabalho, que depois você vai chorar. Não seja responsável do que você faz no casamento, que depois você vai chorar. Não cuide dos seus filhos, que depois você vai chorar. A vida não é uma brincadeira. Nós podemos ir brincando ao longo da vida no sentido de sermos felizes, né? Não perdermos o espírito de criança. Isso nós não podemos perder nunca. Agora, não, ela é muito preciosa. Quem de nós, né, se enche de ouro, ninguém tem ouro, mas se enche de ouro e vai passear no centro do Rio de Janeiro com um relógio de ouro, com correntes de ouro, com brincos de ouro, né, mostrando a melhor bolsa que tem, assim por diante, porque acha que é lindo e maravilhoso, as pessoas têm que ver o que adquiriu ao longo da vida. Vai ser roubada, né? Vai ser roubada. Então, ou seja, a gente não está brincando. A gente tem que ser sério naquilo que a gente está buscando. Agora, uma seriedade que nasce da alegria de conhecer a Deus. E desse processo, vamos também alertar as outras pessoas para que elas se convertam. Né? Olha, a minha experiência pessoal me perdoe dizer, quem muito brinca com a vida pessoal e dos outros, acaba se dando mal. E você sabe, dificilmente um malandro consegue viver até o final dos seus dias tranquilo, né? Então a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. E aqui, né, indo só mais um pouquinho, né, ele vai dizer o seguinte, vai falar sobre a questão do trabalho. Qual era o problema de Tessalônica? Como as pessoas diziam que Jesus estava voltando, olha que malandragem, olha os malandros.
Porque isso é de preguiçoso, né? Então, o pessoal dizia, não, Jesus está voltando. Como Jesus está voltando, o que é que as pessoas faziam? Pararam de trabalhar. Qualquer coisa. Não, Jesus, olha, vamos parar de trabalhar porque Jesus deve voltar na semana que vem, né? Não, essa pandemia é o final do mundo. Então, vamos parar de trabalhar porque é o final do mundo, então eu não preciso, porque gasta meu tempo com isso. Então, era essa a conversa lá dos Tessalonicenses. Então, qual o resultado? Não é? O pessoal começou a viver comendo dos outros. Não trabalhava, mas queria comer do pratinho dos outros, né? É o filho que não quer trabalhar, mas quer comer na casa da mamãe e do papai. É o filho que não quer trabalhar, mas não quer limpar o chão, não quer lavar o banheiro. É o filhão que não quer trabalhar e quer viver bem bom, o tempo todo na internet, no Facebook, bonitão lá, indo para o show, pedir dinheiro para o pai, sem fazer nada, tendo escravos que trabalham para ele. A mesma coisa aconteceu aqui. Qual foi o resultado? Aí São Paulo jogou duro, né? Quando estávamos entre vós, já vos demos a ordem. Quem não quer trabalhar também não há de comer. Não dê comida para esses malandros, dizia São Paulo. E quando você não dá comida para o malandro, ele vai ter que trabalhar, porque vai ficar com fome, ou vai roubar, ou vai trabalhar, né? Então, qual o resultado aqui? São Paulo é muito duro. Não dê comida a essas pessoas. Ora, ouvimos dizer que algum dentre vós levam vida à toa. Olha que coisa incrível. Muito atarefados, sem nada a fazer. E geralmente as pessoas que não têm nada para fazer estão sempre muito atarefadas, né? E atarefadas como de falar da vida dos outros, né? Muito atarefada de perder tempo com aquilo que não presta, de ficar maquinando na cabeça vazia, completando aquilo que não é bom. Então São Paulo diz exatamente isso, né? Ora, ouvimos dizer que algum dentre vós, que eram cristãos, minha gente, né? Levam vida à toa, muito atarefadas, sem nada a fazer. A essas pessoas ordenamos, é uma ordem de pai, e exortamos, ou seja, vamos lá, minha gente, o que é que ele vai dizer? No Senhor Jesus Cristo, que trabalhe na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Olha que bonito, não é? Ganhar o pão com o próprio esforço. Então, o apóstolo exorta uma vida nova a essas pessoas. E a palavra do apóstolo é também para nós. Devemos fazer uma revisão se a gente não está sustentando o que não merece e, ao mesmo tempo, que tipo de vida a gente está vivendo. O tempo que eu tenho, eu estou fazendo o quê? Né? Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? O que é que eu faço com o meu tempo? Né? Como é que eu utilizo o meu tempo? Né? Quantas horas eu gasto com coisas que não servem? Então, é a pergunta que o apóstolo faz para todos nós, ok? Vamos adiante, Rogério. E agora vamos concluir a carta. Isso, a partir do versículo 13. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, notai-o, e não tenhais nenhuma comunicação com ele, para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. O Senhor da paz vos conceda a paz em todo tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. É este o sinal que distingue minhas cartas. Aí está a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. É tão bonito esse finalzinho aqui, né? Eu acho muito elegante da parte do apóstolo Paulo. Vamos lá. Ele puxa a orelha, mas depois ele é carinhoso, né? Ele diz o seguinte: quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Minha gente, a gente nunca deve se arrepender de fazer o bem. Essa frase que me disse foi o meu abade do Emanuel lá de Salvador, a quem eu amo profundamente, né? Até ontem eu falei com ele pelo telefone para saber como estão lá as coisas do mosteiro de onde eu venho, lá do meu mosteiro. E é um homem muito tranquilo, muito sábio, né? Então ele diz o seguinte: uma vez, né, nós tínhamos ajudado muito uma pessoa, essa pessoa fez um bafafá, né? Depois aí foi mandado embora do mosteiro, etc. Eu era o mestre noviço naquela época. E nós tínhamos, confesso a vocês, estou abrindo aqui o coração, nós tínhamos feito um bem muito grande a essa pessoa, mas um bem mesmo, a ela, a família, assim por diante, né? Aí o que aconteceu? Essa pessoa realmente, bom, deixa pra lá, saiu, e uma vez conversando, fiquei muito chateado com aquela situação toda, aí fui lá falar com o meu abade, desabafar um pouquinho,
Aí eu disse, não, Bade, não é possível, né? Aí eu disse aquela velha frase, isso tem isso tem exatamente uns 25 anos atrás, né? Eu disse, não, Bade, eu me arrependo profundamente de ter feito isso, de ter dito isso, né? Perdido tempo com isso. Aí ele parou para mim, olhou para mim, com a serenidade que ele tem, ele disse, Dom Gregório, nunca se arrependa de ter feito bem a alguém. Nunca se arrependa de ter feito bem a alguém. Eu nunca me esqueci disso. Então, você fez o bem para alguém, essa pessoa lhe tratou mal, não se arrependa disso. Alegre-se, você fez o bem. A gente tem que chorar e entristecer se a gente fez o mal. Mas o bem, nós temos que nos alegrar sempre. Então a gente vai revisando a vida dessa forma. Então, a gente nunca deve se arrepender de ter feito bem a alguém. É o que ele vai dizer aqui, né? Continua, não vos canseis de fazer o bem, né? Então a gente deve estar sempre buscando na vida fazer o bem. Primeiro ponto. Segundo ponto, se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, notai-o e não tenhais nenhuma comunicação com ele, para que não fique envergonhado. Não considereis, todavia, como inimigo, né? Mas procurai corrigi-lo como irmão. Ou seja, aquele que não obedece, ao invés da gente considerar como inimigo e que a gente vai eliminar da vida, que ele pede, que a gente corrija, ou seja, que a gente evangeliza. Corrigir é ter a capacidade de pegar uma borracha, passar em cima e refazer a letra. Corrigir significa ter a capacidade de aproximar, não fugir da pessoa, mas dizer, olha, o caminho não é esse, né? Tá aqui a verdade. Então, ter essa capacidade de dizer, se o outro aceitar, ótimo, ganhamos o irmão. Se não aceitar, paciência, a gente fez o nosso papel. Agora, jamais se arrepender de ter feito bem, né? Aquela pessoa era sua amiga, ela acabou lhe traindo, não se arrependa do bem que você fez para ela, né? Tal pessoa, você deu todo o seu coração, ela maltratou você, não se arrependa, né, de ter feito bem durante aquele período. Arrependa-se de ter feito mal. O bem, jamais. Nunca devemos nos arrepender de ter feito bem. E, finalmente, o apóstolo quer dizer que a carta é dele. Olha que bonito, porque antigamente, né, tinha um problema lá de escrever a carta, etc. Então, geralmente uma pessoa escrevia e no final, como acontece em documentos oficiais, né, alguém escrevia. Então, esse último parágrafo, ele faz questão de dizer que foi ele que fez. E olha para a letra, para que vocês vejam que a letra é minha. Olha o que ele vai dizer, né? O Senhor da paz vos console, vos conceda a paz, né? Em todo tempo e lugar. Que bonita essa frase, né? O Senhor esteja com todos vós. Que bonitão, que é a frase que Jesus também costumava falar sempre. A saudação é do meu próprio punho. Paulo, ele vai está escrevendo isso. Paulo, olha lá, olha como eu escrevo lá, minha letrona lá. É esse o sinal que ele siga minhas cartas, porque algumas pessoas estavam escrevendo cartas falsas, olha só, né? Para poder tentar dizer alguma coisa que iria no lugar de Paulo. Não, olha, essa é a minha letra, a minha carta, Paulo, né? Aí está a minha letra. Ele faz questão de dizer isso, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Ele conclui a carta aos Tessalonicenses e nós também. Minha gente, valeu ou não valeu a pena? Não foi uma beleza essa carta? Né? Ela não mexeu com a nossa alma, né? Eu tentei também, durante a carta, dar o espírito de São Paulo, né? Pelo jeito de falar. Porque às vezes nós falamos assim, né? Naquele tempo, Jesus entrou no templo de Jerusalém e disse para os vendilhões do templo, vão embora daqui, eu vou embora daqui, né? Aí Jesus pegou o chicote e imediatamente começou a atirar o chicote contra as mesas, dizendo, não faça da casa do meu pai uma casa de negócio. Entendeu? A gente vai fazer teatralidade, mas Jesus, imagine, você com um chicote na mão, chateado com aquela situação, você vai falar que não faça da casa do meu pai uma casa de oração. Tudo bem que está se fazendo uma leitura, mas aí tem que mostrar o espírito. Então São Paulo estava chateado com algumas questões aqui e ele faz questão de apresentar, não é assim? Daí ele ser muito vigoroso na forma como ele apresenta. Eu gosto muito do apóstolo porque ele coloca o coração naquilo que ele faz. Então, minha gente, terminamos a carta aos Tessalonicenses. Agora vou dizer para vocês qual vai ser o próximo livro que nós vamos ler, né? O próximo livro será a primeira epístola a Timóteo. Vamos aprender, né,
quem foi esse Timóteo, né? Essa figura interessantíssima, né? Amigo de São Paulo, né? Um bispo lá da igreja antiga, e vocês vão amar conhecer Timóteo e o ensinamento que o apóstolo Paulo vai nos dar sobre Timóteo. Agora, antes de Rogério me passar rapidinho aqui... Tem umas perguntas. Então vai lá, Rogério. A Virgínia Santana, ela está fazendo uma pergunta que acabou sendo respondida entre os versículos 13 e 15, mas ela está fazendo. Nós nos afastando de pessoas má que até nos prejudicam, onde está a nossa evangelização, desde que elas precisam de uma orientação? Então veja só, então aí vários pontos. Então, as pessoas que estão ao nosso mal, nós devemos evangelizar. Mas temos que saber como fazer isso, porque às vezes a gente mais perturba do que evangeliza. Então, com tranquilidade, no momento certo, esperando o tempo, a gente vai lá evangelizando, porque as pessoas também têm direito de vez em quando, baquear, minha gente. Nós somos frágeis, né? Então, você chega e vai tentando evangelizar. Então, nós temos que continuar evangelizando todas as pessoas. Temos que ter essa coragem. Agora, uma coisa é evangelizar, a outra coisa é se envolver com os erros dos outros. O apóstolo está dizendo o seguinte: se afastem dos erros das pessoas, mas elas não são inimigas, mas evangelizem. Então, a resposta seria essa: temos que continuar tentando evangelizar com tranquilidade, como a gente faz com o filho. Qual é o pai que se torna inimigo do filho? Eu não sei no caso extremo, né? Então, ele, por mais que o filho seja ruim ou tenha atos ruins, ele nunca vai considerar um filho como inimigo e vai tentar corrigi-lo o tempo todo. A mesma coisa a gente tem que fazer com as pessoas. Precisamos corrigir. Porque também a evangelização não é para os bonzinhos. Eu já falei para vocês, é muito fácil eu falar aqui para vocês que são cristãos, que são católicos, mas tem muita gente aí que precisa conhecer a verdade. Então a gente não pode desistir dessas pessoas, mesmo que elas sejam contra a gente, mas devemos dizer a verdade para elas, porque a verdade liberta. A Neide Cristina da pergunta: Dom Gregório, como pode uma pessoa que diz não ter fé estar sempre falando o nome de Jesus? Porque também tem gente que tem uma fé oculta, ela não entende que tem fé, porque ela fala o nome de Jesus, é o Espírito Santo que também inspira para que ela fale, né? Ela podia falar o nome de outra coisa, mas ela fala de Jesus. Isso é maravilhoso. Por outro lado, essa pessoa apenas precisa despertar esse conteúdo interno da fé para que ela se torne pública para nós e também para que a vida seja nova. Agora, o apóstolo disse, nós já vimos, né? Ninguém é capaz de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão, né, pela ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está ali movendo. Um dia, quem sabe, ela não desperta, né? Agora, por outro lado, qualquer pessoa pode dizer o nome de Jesus, a gente não pode esquecer, né? Temos filósofos aí que são ateus, né, que utilizam grandes hoje oradores, né, que não têm fé, né? Eu posso lembrar, por exemplo, de Karnal, que é um grande conferencista, uma pessoa brilhante naquilo que diz, assim por diante, mas ele se diz ateu. O tempo todo, pela formação, ele cita o apóstolo Paulo, ele cita Jesus Cristo, ele cita a Bíblia Sagrada o tempo todo, mas ele próprio diz que ele não tem fé, né? Então, uma pessoa pelo conhecimento pode também ser brilhante naquilo que faz, citar Jesus e não tem fé, não é? Agora, nós, cristãos que sabemos, lá dentro, lá no fundo, tem uma fagulha de Jesus, né? Uma fagulha da fé. Algo que pode despertar a qualquer momento, porque ninguém pode falar com tanta ênfase de uma coisa que é tão importante, né, para si, que não acredite naquilo. Então, se alguém fala em Jesus de uma forma forte, né, dando o exemplo de Jesus, é porque tem ali uma sementezinha que precisa ser regada diariamente para poder, né, desabrochar. Às vezes também, né, Dom Gregório, essas pessoas que falam que não têm fé é porque confundem fé com a prática religiosa, por estar numa religião. Isso. Seja católica, protestante, né, anglicana, ela não quer ter uma religião, dizer, eu não tenho religião, mas na verdade ela diz, eu não tenho fé para justificar que ela não participe de religião. É verdade. Às vezes, a maioria das vezes é isso. A Jaqueline Paixão, ela diz assim: já dizia Santo Inácio de Loyola, rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de vós.
Se entendi, é essa a mensagem de Paulo. Exatamente, concordo com você totalmente, Jaqueline, né? Nós temos que ter um coração totalmente voltado para o céu, mas ao mesmo tempo olhar para nós e perguntar: aquilo que Deus me inspira por olhar para o céu me obriga, né, me educa, né, e me mobiliza para que eu transforme as coisas aqui da terra. Por isso que não adianta a gente ficar olhando para o céu e não transformar as coisas da terra. Então, a frase é: você concluiu com chave de ouro aquilo que o apóstolo Paulo gostaria de dizer pela palavra também de Santo Inácio de Loyola. Olha, veja como é bonito a gente aproveitar esse grande exemplo dos santos, né? E com isso a gente olha para o céu, depende tudo, né, de Deus, mas a gente também transforma a terra através do nosso trabalho, através da nossa vida. Essa que é a grande graça. Aí terminou, aí agora são mensagens. Certo. E o senhor tinha aquela... Isso, só uma perguntinha final aqui, uma respostinha final, né, sobre essa epístola, né, falando sobre a questão do céu, do inferno, do segundo julgamento, né. Então, vou repetir aquilo porque Celso e Terezinha me fizeram essa pergunta, né, repetindo aí, e resolvi fazer aqui através desse canal. Então, veja só, e Hitler e Stalin, se eles tivessem se convertido de verdade, né, eles chegariam ao reino dos céus? Olha, em primeiro lugar, o julgamento não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. Só quem pode realmente fazer o julgamento sobre a vida de alguém é o próprio Deus. Primeiro ponto, certo? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, a conversão é uma coisa muito pessoal, né? A conversão não é dizer o seguinte: Senhor, só eu me arrependo de ter pecado. Isso aí é bonito, você tudo mais. Agora, a sua atitude posterior, ela fala sobre isso? A sua atitude posterior, né? Lembra disso, né? Eu não vou fazer nenhum julgamento, mas vou falar daquilo que é história, daquilo que a gente conhece, né? Hitler perdeu a guerra, assim por diante, e diz os escritos, aqueles que estavam lá, né? Ele, como ato final, o que é que ele fez? Ele simplesmente pediu para que o matassem, porque ele não queria passar aquela vergonha, não é? Já conhecemos isso até, inclusive, na Bíblia. Então, desculpe me dizer, com toda a franqueza, não nos parece pela história, pelos historiadores aqui que estavam nos últimos minutos, assistam filmes e vejam os livros que tenha se arrependido. Agora, se uma pessoa, por pior que ela seja, ela, do fundo do coração, sentir a graça do Espírito Santo, a força de Deus, e pedir perdão de verdade, e se arrepender de verdade, ela vai ter que passar pela via purgativa. Isso nós encontramos na Escritura. Ela vai ter que passar, a gente chama de purgatório como se fosse um lugar de anos que a pessoa vai ficar. Esqueça a questão de lugar, porque céu e inferno não é lugar como a terra material, certo? É um lugar espiritual, ou seja, de preenchimento ou de esvaziamento, certo? Então, essa pessoa, ela vai ter que se purificar. Aí a via purgativa, purgatório, vai ter que se purificar de toda a miséria e sofrimento, né? E ela vai ter que, se ela reconheceu, ela vai ter que viver um grande perdão interno. Ela vai ter que se perdoar da miséria que ela praticou, porque ela, né, colaborou para matar milhares de pessoas. E ela depois, né, consegue enxergar a Deus. Então, toda pessoa, por pior que ela seja, ela pode conseguir chegar ao céu. Mas para isso, ela tem que se arrepender da miséria que ela praticou na sua própria vida e na vida dos irmãos que estão ao lado. Então, é possível, né? Embora a história de Stalin e de Hitler, pelo menos que a gente conheça, né, mostra que parece que o pessoal ali não estava muito afim de se arrepender da miséria que praticou, não. Me perdoe dizer com toda a franqueza, entendeu? O pessoal estava mais afim de ferrar todo mundo, hein? Estavam convictos. Convictos, assim por diante. Stalin, inclusive, dá o comando para matar o resto do pessoal depois da morte dele, entendeu? Era o bandidão lá, né, que colaborou para matar 7 milhões de pessoas, né? Então é uma coisa impressionante, né? Pela reforma agrária, 7 milhões, sem contar o resto, né? Hitler colaborou para matar 20 milhões, assim. Mas também a gente não pode esquecer que do outro lado fizeram a mesma coisa, viu? Os países aliados jogaram bomba, mataram, estupraram, assim por diante. O pessoal
a história é contada pelos vencedores, né? Mas no fundo, desculpe me dizer, claro que a gente lê história assim por diante, mas no fundo, muitos desses grandes heróis que nós conhecemos, né? Esse pessoal queria glorificar o próprio nome. Esse pessoal queria estátua no meio do caminho, entendeu? Queria dominar as cidades. Esse pessoal não estava nem um pouco preocupado com os outros, né? As mães é que ficaram chorando os seus filhos, né? Os países é que se acabaram, né? Eu lembro lá a bomba que caiu lá numa cidade lá, alemã, não é? Aquelas bombas chamadas bombas incendiárias, né? Então elas explodiam mais ou menos a uns 20 metros do chão, para que aquele negócio acumulado lá de gasolinas, aquele negócio, né, de tudo mais, pudesse queimar a todos, né? E depois não era queimadura que você queimasse, tchum, acabasse, certo? Desaparecesse, como foi a bomba atômica. Mas, né, se falava assim de crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? De pais e família, né? Com a pele toda esfolada, assim por diante, isso foi jogado pelo outro lado também. Ou seja, minha gente, olha, e o pior de tudo, desculpe me dizer isso para vocês, que eu acho a miséria humana, né, chegada assim ao auge, né, diabolicamente chegada ao auge, depois de que tudo termina, que é a grande ironia, né, que é o máximo da fisionomia da maldade. Depois que tudo isso acontece, sabe o que o pessoal faz? Os presidentes dos 2 países apertam a mão e dizem, não, agora nós somos amigos, tudo acabou. Não é à toa que o presidente dos Estados Unidos, com o presidente da Inglaterra, sei lá, o primeiro-ministro da Inglaterra, com o lá da Rússia e tudo mais, todo mundo hoje em dia vai para o mesmo lugar, toma aqueles vinhos, né, de 20 mil reais a garrafa e está tudo resolvido. E os filhos das mães que estão lá chorando seus filhos? E o pessoal que ficou sem olho e sem perna? E o pessoal que ficou paraplégico? E o pessoal que ficou assim? Como é que acontece? O que vai ser depois? Entendeu? Então, ou seja, é assim, mas a história foi feita assim. Os grandes heróis da história, né, mereciam pelo menos uns anos de prisão, entendeu? Porque realmente fizeram coisas muito feias, né? E isso tudo em nome de quê? Da soberania. Claro que você tem que se defender do inimigo, não estou falando sobre isso não. Eu estou falando que os interesses são assim. Não é à toa, desculpe me dizer, falando isso aqui da história, que quando descobriram ali, né, presidente lá de um país muito famoso com outro país, né, descobriram que eles se telefonavam, entendeu? Os inimigos lá, né? Assim, olha, não, pega as suas tropas, não deixa em tal lugar, porque eu vou passar com minhas tropas para cá. Não, você põe as tropas para cá, assim por diante. E eles estavam em guerra, mas combinando onde as tropas iam ficar. Pode um negócio desse, né? E aí bomba para cá, o navio afunda, assim por diante, né? Porque a máquina de guerra, ó, minha gente, ó, tudo tá atrás desse Deus do mundo, sabe o que é? Dinheiro, mamon. Não é à toa que em plena pandemia, nós sabemos o que está acontecendo, né? Gente, olha, aproveitando, né? Tanto os grandes aproveitando para coisas superfaturadas, quanto os pequenos roubando dos mais pobres também, tirando dinheiro do banco no lugar do nome do outro. Minha gente, não é possível, né? Não é possível. Então que haja um verdadeiro arrependimento, porque senão, do jeito que é corretar, o inferno não vai ter nem lugar, certo? Porque a gente que pode ir para lá com toda a franqueza, né? A gente se brincando assim por diante, e que Deus nos livre dessa miséria toda. Não, agora, enquanto passo o telefone para o senhor, só uma história que eu lembrei agora, se não me falha a memória, o fundador dos Redentoristas, acho que é Santo Afonso, né? Que é o fundador, ele no livro que ele escreveu, As Glórias de Maria, ele conta uma história de uma mulher que era muito ruim numa cidade. A mulher que era muito ruim. E a população daquela cidade ficou tão revoltada com ela que expulsou ela da cidade. E ela ficou morando numa caverna fora da cidade. E ela morreu. Então tinha uma pessoa na cidade que era uma pessoa muito santa, uma fé muito profunda, que teve um sonho com ela. E nesse sonho, essa mulher pedia para ela fazer orações para ela e celebrar uma missa, pediu uma missa para ela. E ela falou, mas como eu vou fazer isso? Você foi uma pessoa tão ruim, tão maldosa, fez tanto mal a tanta gente, como é que eu posso rezar e pedir por você? E aí ela falou assim, porque quando eu estive na caverna,
antes da minha morte, eu me arrependi de tudo que eu tinha feito e pedi a única pessoa que podia me socorrer naquele momento. Eu pedi à Virgem Maria que viesse ao meu socorro. E ela veio ao meu socorro e hoje eu estou no purgatório. Mas eu preciso, para continuar progredindo diante de Deus, eu preciso das suas orações e da Santa Missa. E aí aquela mulher santa daquela cidade contou a história para o povo e eles rezaram, celebraram missa, e aí a história termina com a misericórdia completa. Pois é, a gente vê que a pessoa tem condições. Inclusive, a gente tem que lembrar também que aí é a grande graça que tem, que são aqueles grandes pecadores, né? Gente violenta que se tornaram pessoas transformadas. O Paulo é um exemplo disso, o apóstolo Paulo, né? Santo Inácio de Loyola era um guerreiro, né? Se matou alguém, eu não sei, mas o que eu sei é que ele era um guerreiro. Foi para a guerra, assim por diante, era um soldado. Inclusive, mancava de um lado a perna por causa disso, né? E tantos outros que se transformaram de pessoas que tinham um comportamento péssimo, como São Francisco de Assis, né? Que era um jovem fanfarrão, assim por diante, beberrão, etc. E acabou se tornando o homem que se tornou. Então, ou seja, a possibilidade da graça é sempre muito grande, como dessa mulher, né? Que está falando aí, né? A possibilidade é muito grande. Deus está sempre nos dando a graça e, às vezes, um grande sofrimento ou uma grande doença, eu sei disso, né? Ou vendo o exemplo de tantas pessoas, é a possibilidade de a gente dar um salto. Todos nós somos pecadores, minha gente. Todos nós somos miseráveis. Todos nós temos telhado de vidro. Todos. A gente confia em quem? Na misericórdia de Deus. E a gente trabalha para mudar, né, esse mundo e a nós mesmos, né? Então vamos lá, vamos adiante. Então, já passaram aqui vários nomes, peço perdão. Irlânio, Deus abençoe. Leonora Torino dando bom dia, minha irmã. Nanda Souza, Maria de Fátima, né, mandando aqui um abraço para todos nós. Pode entrar em minha casa, muito obrigado, Maria de Fátima. A Odete, a Neide, a Vera de Magé, o Leandro Almeida, o Alexandre Gugel, que beleza. O Márcio, o Márcio Gamboa, a Nadinha Sorriso, né? Sempre aí rindo, bonita, etc. A Maria Silva, né? Também muito grande. A Nilza Ferreira, Deus abençoe. Nilza, muitas graças, meu irmão. A Mariana Shihai, minha gente, a Shihai nunca mais tinha falado da família dos samurais aqui, né? Então, Deus abençoe, Mariana. Muitas graças, minha irmã. A Rosane Tuão, né? Vicente, que Deus abençoe, minha irmã. Muitas graças. A Maria de Lourdes Santana, Andréa de Barros Andrade, todo mundo aí sendo abençoado, viu, minha gente? A Maria de Lourdes, a Nalva Ribeiro, a Nilza Freitas, a Célis Paternossa, como é de Londres, vou ler aqui, ó. Sou a bênção do Gregório. Mais um dia agradecendo a Deus por poder ter todos os dias seus ensinamentos, nos fazendo viver no amor. Bom dia, Rogério. Aqui, ó. Célis, viu, de Londres, a Rosane, já falei, a Virgínia Santana. Dom Gregório, nós nos afastando de pessoas... já foi a pergunta, já respondi, obrigado. Maria de Lourdes Santana, a Neide Cristina, acho que às vezes a verdade dói, machuca, e as pessoas muitas das vezes mascaram essa verdade e preferem viver de mentiras. Quem vive na mentira, minha irmã, termina na lama, né? A Noel Manuel, a Cláudia Siqueira, né, aqui agradecendo a gente, a Valéria Jardim, a Ana Muniz da Silva, a Marlene Souza, o Solimar Pinto, aqui, a Jaqueline Paixão, já aqui da frase que já disse, a Miriam Becker, né, tá aqui também falando, a Lourdinha Martins, a Isabel Rodrigues, a Isabel, né? A Vera Lúcia Correia me mandou aqui um sol. Ô Vera Lúcia, toda vez que eu vejo o seu sol, né, esse sol muito engraçado, ela mandou um sol muito engraçado. Rogério, olha, não é brincadeira não. Rogério, esse sol aqui bonitão, brilhante, parece com o quê? Com Covid-19. Parece com Covid-19, menino, o seu sol aqui, olha, parece que é mentira minha, olha. Olha o sol que ela me manda, todo bonito aqui. Olha pro sol, olha, repare, se isso não parece a Covid-19, parece ou não parece, né? Mas tudo bem, minha irmã. É porque esse sol vai vencer a Covid-19, viu? É brincadeira minha, viu? A Gracinha, você, dona Gracinha, um abraço bem grande, dona Gracinha, né? Pede aí para o seu filho aprender a utilizar melhor a navalha, porque
pedi 300 litros de sangue ontem, antes de ontem, tá certo? Né? Eu acho que a senhora não ensinou direito ele pegar essa navalha não, que quase levou, foi tudo, né? É o rapaz, o barbeiro que corta a minha, é filho dessa senhora que arrancou quase meio quilo de carne do meu pescoço aqui, fazendo, cortando aqui meu cabelo. A Isabel Rodrigues, fazer o bem sem olhar quem, exatamente, minha irmã. O Thierry Sá, a Hilda Teixeira, Dom Gregório, ontem fiquei muito emocionada na missa das 9 horas, certo, como a história verdadeira lá do, que eu contei, não é? A Sandra Maivorben, né? Deve ser aqui de Petrópolis, que é família, né? A Neide Cristina também mandando um abraço, Vera Lúcia, muita gente falando. A Marta Ivana Lopes, um abraço, minha irmã. Né? Para pegar. A Ivana é do Almi, como é que chama? Delícia, João. Não, do Empadão, sempre esqueci Empadão, né? Empadão. Eu vou passar depois da live, depois da missa, eu vou passar aí já para pegar o meu empadão, tá certo? Então, muito obrigado, minha irmã. A Vera Lúcia Correia, a Virgínia Santana também falando, né? Bom dia, sua bênção, pelo dia dos namorados, boas lembranças por ter vivido 52 anos de casada, hoje viúva, compartilha a data com os filhos. Desejo a todos saúde, paz, alegria e muita paciência e amor. Que Deus abençoe. Que beleza, né? Eu pedi de bênção também de 27 anos de casado. Que beleza. De Maria Aparecida e Roberto. Que Deus abençoe, que beleza, né? A Isabel Rodrigues, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Antônio, rogai por nós, exatamente, não é? A Virgínia Santana, a Rosana Chirai, a Miriam Ferreira, a Thaís Braga, e muita gente, Maria Silva, a Dulceia Maroso, né? Mandando um abraço pra gente, a Maria Silva, a Virgínia Santana, a Luana Chirai, outra aqui, Deus abençoe, nossos samurais, Maria Silva, a Neide Cristina, deixa eu ver aqui, a Suzane Raibolt, olha, parece até aquele negócio que foi lá pro céu, né? Humboldt, né? A Célia Irene, a Vera Lúcia, deixa eu ver aqui, é muita gente, Maria de Fátima, já falei, tá terminando, minha gente, a Ida Teixeira aqui tá outra vez, a Luana Chirai, a Maris Márcio Soares, a Sandra Aparecida, a Clarice Cruz, é muita gente boa, a Nilcileia Cardoso, o Almi Montes, parabéns aos namorados, hoje é dia dos namorados, né? Pois é. Minha gente me perdoe, porque como eu não estou muito por dentro do assunto, então eu não me toquei, eu sei que amanhã é dia de Santo Antônio, mas viu? A todos os enamorados aí, né, os casados, assim por diante, até os namorados, que Deus abençoe, muitas graças, viu? Deus abençoe. A Marta Honório, Catarina Lima, Dom Gregório, sou paroquiana do Monsenhor José Maria e catequista de São Francisco de Assis, Estrada da Saudade. Que beleza, eu e Celina Maria, que Deus abençoe, Catarina, né? Catarina, encontrei ontem lá, viu? Que Deus abençoe, minha irmã. Foi uma alegria, aquele momento de tristeza pelo sepultamento de Miranda, mas um homem que viveu para Deus, está lá com o Senhor. A Cristina Barros, peço orações pela família de Giovana, perdeu o pai hoje, a mãe hoje, né? Nossos sentimentos, minha irmã. O Thierry Sá, né? Direto da colina de São Sebastião do Indaiá, Deus abençoe, Thierry. Um abraço para você, meu irmão. A Vera Lúcia, a Edina Regis, um abração, minha irmã. O amigo, já passa por aí, depois da missa, viu? O telefone avisando aí, vou pegar o pastelão, né? A Hilda Teixeira, Dom Gregório, vai engordar de tanto comer empadão. Eu acho empadão muito bom, minha irmã, não engordo não, que eu como um pedacinho a cada dia, tá certo? Muito obrigado. Ana Muniz, a Maria da Conceição e a Anitta Ferreira, 14 anos de casada ontem, hein? Minha mãe tá aí. Sua mãe é Maria da Conceição. A Maria da Conceição. É tosse, é verdade. Tudo é bonitona aqui, que beleza. Olha, filhão tá aqui, né? Então um abraço muito grande. Mãe, tô na TV. É verdade. Minha gente, estamos concluindo. Foi uma graça, uma alegria poder estar com vocês, né? Perdoe-me o jeitão, mas eu sou assim mesmo, né? Viu? Que Deus abençoe, a gente vai se encontrando aí. Muitas graças. Lembrando, né, Dom Gregório, a live agora só na terça-feira, tá certo? Amanhã você pode acompanhar o Dom Gregório em 2 momentos, na paróquia Santo Antônio de Paquequer, que ele vai celebrar lá a transmissão da missa pelas redes sociais da paróquia Santo Antônio de Paquequer, é fácil de encontrar. Em Teresópolis. E à noite na paróquia Santo Antônio do Alto da Serra. Você encontra lá a paróquia do Alto da Serra, a paróquia Santo Antônio do Alto da Serra.
Então, tanto de manhã quanto à noite, você pode acompanhar a missa de Dom Gregório na festa de Santo Antônio. Estamos juntos, minha gente. Então aí, com muita alegria, viu? Então que Deus abençoe e receba agora essa bênção, logo a bênção das bênçãos que é a celebração eucarística. Muito obrigado pela presença de vocês e até terça-feira, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, até terça-feira.